Fala moçada, beleza? Sou o professor Lázaro e estou aqui para te preparar para as provas discursivas da FUVEST. Dentro dessa perspectiva de preparação que a VEST Cursos tem para as provas discursivas das universidades do Sul e do Sudeste, a gente trabalha questões que já foram abordadas em vestibulares anteriores. E eu trouxe aqui para vocês a prova da FUVEST do ano de 2019. Nós vamos trabalhar juntos 6 questões que englobam assuntos diversos e que foram cobrados nessa avaliação. A primeira questão que você tem disponível no seu material, aproveito inclusive para convidar você a baixar o nosso material em PDF. Tem um link disponível aqui na nossa plataforma e esse material já vem com as questões e com um padrão de resposta. Óbvio que é fundamental que você entenda que você tem que construir o seu raciocínio, você tem que construir o seu pensamento. A gente vai estabelecer aqui um debate, uma discussão acerca da questão, mas você pode construir a sua própria resolução, baseando-se naturalmente em cima daquilo que nós vamos debater e conversarmos aqui, tranquilo? Qualquer dúvida que você tiver, vai lá para o nosso Telegram, nossa área VIP de contato direto com o professor, que a gente te auxilia na forma melhor de você explanar o seu raciocínio. A primeira questão da prova da FUVEST do ano de 2019 é uma questão de botânica. Uma questão que fala exatamente a respeito de quê? Reprodução. E para falar de reprodução, nada mais coerente do que trazer a flor, a estrutura de reprodução visível das angiospermas. A questão 1 da FUVEST 2009, ela traz a seguinte informação. Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes. Aqui você tem a espécie A e aqui você tem a espécie B. Observe que nas duas imagens é apresentado para você tanto o androceu, que é a estrutura de reprodução masculina, como também o gineceu, a estrutura reprodutora feminina, ambos presentes nas duas espécies de plantas, o que indica a possibilidade de que elas podem realizar processos autofecundativos, ou vamos dizer, as plantas são hermafroditas. Óbvio que numa delas nós vamos perceber que a autofecundação ela é mais dificultosa, ela é mais difícil de acontecer. Noutra, encontra-se mais adaptada para tal finalidade. Você vai claramente perceber isso. Baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede. No item A você tem o que ocorre com o ovário após a fecundação da flor. Quando você observa uma flor completa, como observada nas angiospermas, o que se nota? Quando você tem, gente, o processo de fecundação, ó, após, anote isso aí para você, ó, após a fecundação, o que nós vamos ter? Após o processo de fecundação, o óvulo fecundado nas angiospermas vai se tornar, ó, o óvulo fecundado, ele vai se tornar a semente. Então, o que vem a ser a semente no processo de reprodução? A semente ela é resultado do óvulo fecundado. Daí porque em frutos partenocárpicos, como a gente fala, né? Se o óvulo não é fecundado, nós não vamos ter, na verdade, a presença da estrutura chamada de semente. Então, a semente ela constitui, botanicamente falando, o óvulo fecundado. Já quando você tem, ó, o ovário desenvolvido, o que nós vamos formar? Ó? O ovário desenvolvido, ele representa o fruto. Então, botanicamente falando, moçada, o que é o fruto? O fruto, ele representa o desenvolvimento do ovário. Então, quando o ovário se desenvolve, você vai ter a formação do fruto. Ah, Lázaro, onde é que está a parte do ovário? Se você observar nessas duas flores aqui, ó, essa regiãozinha bem aqui está identificada como sendo o ovário da flor. Essa região, quando se desenvolve, após o óvulo ter sido fecundado, vai formar o fruto. Então, o fruto representa o desenvolvimento do ovário após o óvulo ter sido fecundado.
Em plantas em que o óvulo é fecundado, ela vai ter semente e ela vai ter fruto. O fruto, gente, nem sempre apresenta nas plantas aspecto carnoso. Porque para que um fruto ele seja carnoso, ele tem que ter o ovário desenvolvido, acumulando principalmente constituições carboidráticas. Nós sabemos que existem certas plantas em que o ovário se desenvolve, forma-se o fruto, mas o fruto não é comestível. Ou também em determinadas situações em que a parte comestível da planta, da flor, não vai ser o ovário desenvolvido. Então você não comeria o fruto. Você comeria o receptáculo floral, quando ele se desenvolve, o pedúnculo floral. Então depende muito da espécie de planta, para que você não fique com aquela ideia de que necessariamente fruto é a parte comestível da flor. Nem sempre. Fruto é desenvolvimento do ovário, tá certo? Então, quando ele pergunta no item A, o que é que vai acontecer com o ovário após a fecundação da flor? Após o processo de fecundação, em que o óvulo vai formar a semente, o ovário se desenvolve e, ao desenvolver, origina o fruto. Então, você responde o item A desta maneira. Após o processo de fecundação da flor, nós vamos ter o desenvolvimento do ovário para a formação do fruto. E o fruto ele tem uma importância evolutiva muito grande, porque além dele dar uma proteção à semente, ele serve também de nutrição e corrobora também para o processo de dispersão. Por que de dispersão? Porque frutos carnosos, eles atraem animais. E os animais, quando se alimentam desse fruto, dispersam as sementes. Então o fruto não veio apenas do ponto de vista evolutivo como algo para proteger a semente, mas ele protege, ele nutre e ele dispersa, contribuindo para o processo de irradiação adaptativa das plantas chamadas de angiospermas. No item B, ele fala exatamente o seguinte: considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas este mecanismo de fecundação ele vai ser favorecido? Então ele está dizendo o seguinte: vamos considerar que o processo de autofecundação ele seja possível nas duas espécies, tá? Uma vez que ambas apresentam androceu e gineceu. Tanto apresenta sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Ele pergunta que, favorecendo-se deste processo, em qual das duas espécies esse mecanismo seria melhor? Você vai observar, nesse caso, a disposição do aparelho reprodutor masculino e a disposição do aparelho reprodutor feminino, ou seja, do androceu e do gineceu nas duas espécies. Note, perceba você que neste caso aqui da espécie B, a estrutura feminina, a abertura do estigma, certo? Que é a abertura do gineceu, ela está um pouco mais abaixo, pessoal, da antera, onde se encontram os grãos de pólen, que é o gametófito masculino. Então, na espécie B, o processo de autofecundação, ele é favorecido. Por que ele é favorecido morfologicamente? Porque para que um processo de autofecundação nas plantas, ele venha a ser favorecido, é fundamental que o aparelho reprodutor masculino, que a antera, região onde você vai ter a presença dos grãos de pólen, gametófitos masculinos, ele esteja um pouco acima da abertura do aparelho reprodutor feminino, que no caso seria o estigma. Então, na espécie B, é mais perceptível um aspecto morfológico para os processos autofecundativos. Então, como é que você colocaria como padrão de resposta? Eu explicaria melhor o item B da questão da FUVEST de Botânica de 2019. Você colocaria que a espécie B, ela teria uma morfologia melhor adaptada para um processo de autofecundação. Motivo: a estrutura do aparelho reprodutor masculino, onde se visualiza as anteras um pouco mais acima do estigma, onde no caso das anteras encontra-se os grãos de pólen, favorece a queda desses grãos de pólen no estigma de maneira mais eficaz. Daí a presença desses grãos de pólen no estigma formaria o tubo polínico, que iria conduzir o gameta masculino até a oosfera. Daí o processo de fecundação.
Após realizado o processo de fecundação, teríamos a formação da semente e o desenvolvimento do ovário para a formação do fruto. Note, por exemplo, nessa espécie A, que o estigma, que é a abertura do aparelho reprodutor feminino, ele está um pouco mais acima das anteras. Sem falar que ele está, inclusive, pessoal, para fora, ele está ultrapassando a zona formada pelo conjunto de pétalas, que seria a corola. E essa corola, que seria o conjunto de pétalas, estando o estigma mais para fora, aí, longe aqui, ultrapassando esse limite, contribui também ao processo de polinização cruzada, o que favorece uma reprodução com fecundação cruzada e maior potencial de variabilidade genética. A questão não fala sobre isso, mas entendamos. A espécie A não é que ela não possa fazer processos autofecundativos, até que pode. Mas essa estrutura do aparelho reprodutor feminino, do estigma, ultrapassando a região da corola, que é do conjunto de pétalas, contribui para que grãos de pólen de outras plantas da mesma espécie possa alcançar o estigma dessa. Então, nesse caso aqui, evolutivamente falando, a espécie A estaria melhor adaptada do ponto de vista morfológico para fecundações cruzadas. Então, tecnicamente, elas desenvolvem processos de reprodução sexuada com maior potencial de variabilidade. Uma vez, gente, que a autofecundação também é um processo sexuado, porque também gera variabilidade. Agora, quando a fecundação ela é cruzada, a variabilidade genética ela é maior. E aí, havendo uma variabilidade genética maior, naturalmente o processo de diversidade de radiação pode ser favorecido. Tranquilo? Mas o que foi perguntado no item B é qual das duas espécies, morfologicamente falando, ela teria um aspecto que favorecesse mais a autofecundação. Espécie B. A espécie A, nota-se que ela favoreceria uma fecundação cruzada por conta do estigma, a abertura do gineceu, ela encontrar-se fora, inclusive, da corola e acima, das anteras, onde se encontram os gametófitos masculinos. Beleza? No item C diz, dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro, um animal que se alimenta de néctar, que poderia polinizá-la. Note que ele vai e diz assim, justifique a resposta levando em conta a adaptação desse animal relacionado à capacidade dele polinizar essa flor. Gente, perceba que essa flor aqui, ela apresenta uma corola, ela apresenta um conjunto de pétalas bem alongado. Então, trata-se de uma flor que ela é bastante tubular. E a disposição das glândulas nectárias, do néctar, fica na parte do fundo aqui, certo? Já a espécie B, você nota que o conjunto de pétalas, a chamada corola, ela é um pouco menos tubular. Então, assim, é até possível que diversos animais pudessem polinizar essas flores. No entanto, o aspecto morfológico da flor da espécie A seria melhor favorecido, seria melhor adaptado para a polinização por beija-flores. Por que por beija-flores? Porque o beija-flor trata-se de um tipo de animal que ele tem o seu bico de comprimento alongado, e bicos de comprimento alongados estão adaptados do ponto de vista evolutivo a adquirir néctar de flores que contêm suas corolas mais alongadas, mais tubuladas. Então eu diria que o processo coevolutivo teria permitido, nessas espécies aqui de plantas, uma polinização melhor favorecido por animais, como é o caso dos beija-flores. Então os beija-flores, nós responderíamos no item C como sendo os animais que melhor se adaptariam ao processo de polinização dessa planta da espécie A, uma vez que ele consegue, através de seus bicos alongados, buscar o néctar nessa planta que apresenta sua corola de aspecto mais tubulado e, consequentemente, de maior dificuldade de um animal
que não teria como adentrar de forma eficaz dentro dessa planta aqui. Beleza? Então, no item A, o que vai ocorrer com o ovário após a fecundação? Formação do fruto. No item B, considerando que as duas espécies de plantas realizariam processos autofecundativos, qual delas tem melhor morfologia para tal fenômeno? A espécie B, uma vez que as anteras estão acima do estigma, que é a abertura do gineceu. E no item C, dada a morfologia da espécie A, que animal, nectarívoro, seria melhor adaptado para o processo de polinização? No caso, beija-flores, porque se observa aqui o conjunto de pétalas formando a corola, gerando um aspecto naturalmente mais alongado. Tranquilo? Essa é, na verdade, a nossa primeira questãozinha, uma questão boa, uma questão que envolve botânica, adaptação, processo de evolução, né, e aspecto de reprodução, autofecundativo e uma noção de fecundação cruzada que nós podemos ter na questão das plantas. Essas questões, não esquece que nós estaremos disponibilizando para você o link para que você baixe o PDF com um comentário, um padrão de resposta. Lógico que você não tem a obrigação de seguir esse padrão de resposta. Você pode construir a sua resolução.